Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação com o goniômetro, que eu acho super importante a gente avaliar no pré-operatório e no pós-operatório imediato também, e depois a cada 3 meses, né? Lembrando que no pós-operatório a gente não vai forçar a articulação, porque vão ter movimentos que a gente vai ter que cuidar para não luxar. Mas para o paciente, para o cirurgião e para a gente ter medidas de evolução do paciente, eu acho super importante, né? Porque uma das preocupações, por exemplo, do médico no pós-operatório é a mobilidade. E a gente se preocupa mais com a musculatura, né, com a marcha do paciente e com a cicatrização. Mas então a gente vai ter as duas medidas, né? O paciente recuperando a força com a gente e a gente medindo também a evolução da mobilidade, que a gente também vai treinar no pós-operatório, mas podendo mostrar esse resultado de uma forma fidedigna, com números, né? Onde a gente vai comparar o paciente, ele mesmo, antes da cirurgia com o pós-operatório dele. Então a gente vai usar um goniômetro, que a gente pode chamar de mini goniômetro, porque ele, para mim, como fisioterapeuta, é mais prático, tá? É mais fácil também de ver as medidas, de entender, e a gente pode carregar para casa do paciente, certo? Então esse goniômetro aqui eu acho bem interessante. Então, vou dar uma explicação rápida, né? A gente tem aqui o 0 graus, então o paciente está em extensão de quadril, né? Vou medir aqui, a gente pode dizer 0 graus, né? Essa posição neutra, ou 180. Vocês vão encontrar essas duas nomeações nas referências bibliográficas, tá? Para eu avaliar flexão do quadril, eu posso deixar o membro contralateral em extensão, eu gosto de fazer as duas avaliações. E o paciente vai fletir o quadril, pode dobrar, né? Ó, até onde ele consegue fletir. E aí eu vou medir, pode fazer o máximo que tu consegue dobrar o quadril, né? Flexão de quadril máximo, ó, 100 graus. Isso, o que a gente está medindo aqui? Aqui a gente está medindo a goniometria, né? A flexão ativa do quadril. Depois que ele fez a ativa, ele mesmo fez, segurou lá, foi a 100 graus de flexão. Eu vou fazer a passiva, que vai nesse caso aqui a 130, e aí relaxa. Então é importante, por que é importante medir a amplitude de movimento ativa e passiva? Ativa é até onde o paciente consegue ir. Se o paciente na passiva, que é quando eu forço aquela flexão, ele vai mais do que ativa, significa que eu tenho amplitude de movimento para recuperar, que é a diferença entre a ativa e a passiva, certo? Essa mesma medida de flexão de quadril eu posso fazer com um membro inferior contralateral, tá? Então eu posso fazer as duas. O paciente faz a flexão sozinho, vai lá, flete quadril. A gente observa, altera, ó, ele consegue fletir a 120 e eu vou fazer a passiva, vai a 135. O que aconteceu aqui na flexão? Ele está compensando com a lombar e aquela restrição muscular que ele tem anterior. Então, aqui mascara uma amplitude de movimento, né? Então, o mais importante é com o membro contralateral em extensão. Pode esticar. Isso. Agora, a gente vai fazer também a flexão do quadril com o joelho estendido. Então, a gente deixa a perna contralateral esticada em extensão. O paciente vai fletir o quadril até onde ele consegue, sem compensar com a musculatura. E a gente vai observar que ele consegue 92. E aí eu vou forçar, passivamente vai a 100 graus. E aí eu vou anotar, então, flexão de quadril com o joelho estendido, flexão de quadril com o joelho fletido. Vamos fazer agora a extensão do quadril. De barriga para baixo. Tá? A gente vai sempre fazer a medida, pessoal, dos dois lados, mas eu vou ficar mostrando para vocês agora da outra perna, né, do outro membro inferior, porque fica mais fácil de demonstrar. Mas sempre a gente vai avaliar o lado que vai ser operado e o lado que é para ser o saudável.
e comparar também os dois lados do paciente, né? Para o paciente, vamos comparar o lado pré e pós-cirúrgico e também o lado operado com o lado saudável. Aí aqui, então, a gente tá com a extensão do quadril, né? Tá relaxado o paciente e ele vai elevar a perna, vai fazer a extensão do quadril. Vamos ver até onde ele consegue ir. Vai lá de novo, cansou. Vai dar câimbra na posterior. Aí, pode soltar. Então, 40 graus de extensão de quadril é saudável, normalmente é 45 a amplitude. E aí a gente vai flexionar essa perna, pode flexionar e vamos, ó, só que daí o paciente já tem compensação e vamos medir de novo. E sobe. Ele vai até 55. Isso. Certo? Agora a gente vai fazer então o paciente sentado de frente aqui para a câmera e vamos medir rotação interna e externa do quadril. Então vou mostrar para vocês a goniometria da rotação interna e rotação externa do quadril, tá, pessoal? Então a gente vai testar o lado operado antes e depois. E também a gente vai testar o lado operado, ou que vai ser operado, com um lado saudável, tá? Não esqueçam disso. Então, aqui a gente tá em 0 graus, né? Ou 180. E vai lá, 0 graus de rotação, vamos considerar 0. E o paciente vai fazer a rotação interna. E aí eu vou acompanhar. Nesse caso, vai a 40. E rotação externa, 45. Isso aí. E aí a gente vai comparar os dois lados, o lado direito com o lado esquerdo. Então a gente vai testar também a abdução do quadril antes e depois da cirurgia, né? Comparar ele com ele mesmo e também o lado operado com o lado saudável, né? Ou o lado que tem artrose, que tem a lesão, com o lado saudável. Então a gente vai manter o goniômetro ao comprido, né? A gente pode manter ele todo aberto, considerando 0 graus ou 180, e também a gente pode fazer com ele fechado, tá? E aí a gente vai acompanhar o da flechinha, ó, a flechinha vai acompanhar a abdução, ou deixa ele ao comprido e vai acompanhar a abertura da perna, que é a abdução, tá? Acho que esse lado eu consigo mostrar melhor para vocês. Então o paciente vai fazer a abdução, vai abrir o membro inferior, né? Até onde ele consegue. E nesse caso, o nosso paciente tem 10 graus, também porque eu estou limitando aqui, e volta para o 0. Então, essa é a medida de abdução e a gente vai comparar o outro lado. Então, pessoal, eu vou mostrar a medida de abdução, né, do quadril, onde a gente pode deixar, então, o goniômetro aberto, né, ele reto, ou a gente pode trabalhar também com ele fechado e a flechinha é que vai acompanhando a abdução, tá? Eu prefiro trabalhar com ele todo aberto, que marca bem direitinho os 0 graus aqui. E aí eu consigo, então, movimentar e vai ter a medida mais fidedigna e a gente consegue ver a medida aqui direitinho. Então, vai lá, o paciente vai fazer a abdução. Vou acompanhar, 50 graus e volta. E aí a gente faz a medida, então, pré e pós-operatória e a medida do lado que vai ser operado com um lado saudável.